Olá, tudo bem, caros alunos? Essa aqui é a nossa primeira aula do curso de Direito Previdenciário para a Receita Federal, para os cargos de auditor e analista, um concurso que está previsto para acontecer em 2017. Não dá para dar 100% de certeza, porque por conta da crise, o governo suspendeu os governos, mas o Ministério da Fazenda quer de qualquer jeito fazer um concurso para os dois cargos em 2017. E a hora de começar a se preparar é agora. Eu estou lançando aqui essa primeira aula. Se você está me assistindo, ou você já comprou o curso, ou pensa em comprar, essa aula vai estar disponível aí no site do setor, vai estar disponível no YouTube para todo mundo assistir. O que acontece, como que o direito previdenciário é tratado pela ESAF. Até 2010, até o edital de 2010, o direito previdenciário foi uma matéria autônoma e era cobrado, além da parte de custeio, a parte de prestações, a parte dos benefícios da Seguridade Social. A partir de 2012, concurso no qual eu passei, eu entrei na Receita Federal como auditor em 2013, mas o concurso de 2012, a prova começou a ser feita juntamente com a prova de direito tributário e somente a parte de custeio, o que é plenamente razoável. A Receita Federal não trabalha com a parte de benefícios, a Receita Federal trabalha com o custeio, e o custeio, de certa forma, ele está muito relacionado, totalmente relacionado com o direito tributário, mas como a Seguridade Social e o direito previdenciário têm alguns princípios próprios, ele é estudado de forma separada do direito tributário, só para fins didáticos. Então o edital é um edital só, mas aqui a gente vai ver, a gente tem tanto o curso de direito tributário e o curso de direito previdenciário, a parte de custeio, que eu vou ministrar para vocês. O que acontece? O direito previdenciário, a previdência, ela está dentro da Seguridade Social, que é um grande sistema. A Seguridade Social, ela abarca previdência, saúde e assistência social, e por estar a previdência incluída dentro desse sistema, que é um sistema muito integrado, a gente, principalmente nessa primeira aula, vai estudar um pouquinho do direito da Seguridade Social, e da segunda aula em diante a gente vai ter um foco na previdência, porque o que interessa para a Receita Federal é como vai ser tributado, como vai se dar o custeio e o financiamento de toda a Seguridade, mas com foco na previdência. O objetivo principal do nosso curso é ser um curso ágil, é ser um curso sucinto, porém um curso que vai matar o edital inteiro. Por que eu decidi, junto com o pessoal do setor, elaborar esse curso? A maioria dos cursos que a gente tem no mercado são cursos extremamente extensos, que passam para o aluno 600, 700 páginas, 30, 40 horas de aula para um assunto que é cobrado em 5 questões, em geral 5 questões simples. A ESAF cobra pouquíssima jurisprudência dos tribunais superiores, cobra basicamente a Lei 8.112, alguma coisinha do regulamento, e o que eu vejo no mercado, o que eu usei quando eu estudei para a Receita Federal, infelizmente, eram cursos gigantescos que abordavam 3, 4 vezes mais do que a nossa prova pede, e que faziam o candidato perder muito tempo com uma matéria que não tem tantas questões e com uma matéria que a gente consegue cobrir com conteúdo menor. Então o meu objetivo foi esse. A gente vai ter 5 ou 6 aulas em PDF, mais 5 aulas aqui em vídeo. Essas aulas vão acompanhar o PDF depois vai ser um pouco mais extenso, mas porque vai ser mais detalhado. E o objetivo aqui do curso em vídeo é fazer
uma apresentação de 10 horas, o curso vai durar só 10 horas em vídeo. O PDF vai estar mais completo que o curso, mas o curso em vídeo vai dar todos os instrumentos para você entender o direito previdenciário, entender todos os atalhos que a gente precisa tomar para entender cada assunto, e o PDF vai detalhar tudo, muitas disposições legais que são mera decoreba do texto legal, muitas vezes não cabe colocar num curso em vídeo e ficar lendo, leia aqui com vocês. Embora o principal, por exemplo, os artigos, a Seguridade Social, ela tem um capítulo inteiro da Constituição dedicado a ela, que vai dos artigos 194 ao artigo 204. Esse pedaço constitucional a gente vai ver com detalhe, ainda nessa primeira aula, mas as disposições que caem menos, mas que a gente ainda precisa ler, vão estar tratadas com mais detalhe no curso em PDF. O curso aqui em vídeo é para ser um curso rápido, ágil, e ainda assim, só o curso em vídeo já vai matar grande parte do edital e vai resolver a imensa maioria da sua prova, mas eles são complementares. O curso em vídeo deve ser visto junto com as aulas em PDF. Você vai comprar o curso junto. Esse curso está dividido em 5 aulas. A primeira aula, que é a aula de hoje, vai ser as disposições da Seguridade na Constituição Federal. A segunda aula, a gente vai tratar dos segurados da Previdência Social. Em seguida, a gente trata de salário de contribuição. Depois, do financiamento da Seguridade em geral, de todas as fontes da Seguridade, como a Seguridade vai ser financiada efetivamente. E depois, uma aula com a parte de responsabilidade e obrigações acessórias, que vocês podem dar uma olhada ali no edital, que aí está todo o conteúdo do direito previdenciário. Aqui no slide, curso de Direito Previdenciário, Receita Federal do Brasil, para ambos os cargos, auditor e analista. Eu sou o professor André Montebeller e vou acompanhar vocês durante essa nossa jornada com o direito previdenciário. Sem mais delongas, a primeira aula de hoje, o nosso foco é a parte de organização da Seguridade e os princípios constitucionais, não só os princípios, como a Seguridade é tratada na Constituição Federal. A Seguridade é tratada de forma específica entre os artigos 194 a 204. Seria interessante que você, aluno, esteja com o texto da Constituição do lado. Se não tiver, não tem problema. Se estiver assistindo aí no carro, no metrô, a caminho do trabalho, e não puder, não tem problema, depois dá uma olhada. Mas se puder, abra a sua Constituição. Vou fazer uma apresentação rápida. O artigo 194, ele trata dos princípios da Seguridade. Em seguida, o 195 fala do financiamento. É legal dar uma olhada para já ir se familiarizando com o texto. Do 196 até o 199, ele trata 196 a 199, ele trata da saúde. Depois, da Previdência Social, ele trata do 201 e 202. E assistência social 203 e 204. A gente vai ver as disposições principais desses artigos aqui na aula de hoje. Algumas coisas vão ficar para depois, porque, por exemplo, o artigo 195 ele fala do financiamento da Seguridade Social. A gente poderia tranquilamente tratar disso agora, mostrar como ele é apresentado na Constituição, só que uma das aulas mais para frente vai falar do financiamento específico. E aí eu vou ter que retomar tudo isso para detalhar como que se dá o financiamento de cada uma dessas fontes. Então hoje
a gente não vai cuidar da parte de financiamento, a gente vai cuidar da parte mais relacionada dos princípios em geral e da organização dos três ramos, previdência, assistência e saúde, e algumas disposições constitucionais que dizem respeito muito especificamente a outras coisas, como é o caso do artigo 195, que cuida das fontes de financiamento. A gente trata desse artigo na aula específica de financiamento da Seguridade Social. Voltando aqui para o slide, a gente vai tratar rapidamente depois a competência legislativa, e a parte mais importante da aula, fundamental, são os princípios informadores expressos. A gente vai ver os do artigo 194 e os que estão fora do artigo 194, que também são importantes. A gente faz essa divisão porque os princípios do artigo 194 eles são cobrados de forma literal, os outros é necessário somente conhecer. Essa parte eu vou detalhar na aula de forma mais clara. Algumas disposições, eu vou deixar isso muito claro, elas precisam ser decoradas, e decoradas é decoradas. Se o examinador mudar, por exemplo, uma palavra-chave nessa disposição, é fundamental que o aluno saiba. Isso acontece com o quê? Por exemplo, com os princípios expressos, o legislador chama isso de objetivos. No artigo 194 está escrito que são os objetivos da Seguridade. Objetivos e princípios é a mesma coisa. Esses princípios é preciso decorar de forma literal. Algumas outras coisas precisa saber. Por exemplo, eu vou adiantar aqui, depois a gente vê com calma, quais são as atribuições, o que compete ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. O examinador não vai pegar uma competência do SUS, trocar uma palavra e exigir que você saiba. Mas é preciso que você conheça as competências do SUS, para caso ela apareça na prova, você identificar e falar, eu já vi essa competência. Realmente a Constituição diz isso. Então eu vou deixar muito claro o que precisa ser decorado. O que precisa ser decorado você vai anotar numa folha de papel, vai colar no espelho do banheiro, a hora que for ali à noite escovar os dentes, vai olhar os princípios aqui da Seguridade, precisa decorar. O que é preciso conhecer, vai ler ali, não precisa ter essa neurose toda, mas é fundamental que cada artigo do que está nesse texto da Constituição, principalmente do 194 ao 204, seja lido pelo menos algumas vezes antes da prova, para se um dia aparecer, você falar, eu já vi isso. É fundamental que tudo seja conhecido. Vamos aqui para o slide de novo. Começar efetivamente o curso, começar direito previdenciário. O direito previdenciário, ele cuida da previdência, como o nome diz. Alguns autores dizem que o direito previdenciário cuida da Seguridade como um todo. A gente não vai se preocupar com isso agora. Alguns cursos da Faculdade de Direito dão direito da Seguridade Social. Então, é um sinal de que há uma certa discordância sobre essa denominação, mas a princípio a gente pode dizer que o direito previdenciário ele cuida da previdência, e como a previdência está integrada à Seguridade Social, a gente vai tratar do direito da Seguridade Social de forma muito básica e do direito relacionado à previdência e só ao custeio da previdência, só o custeio, no caso da Receita Federal, a gente vai tratar de forma detalhada. Ou seja, a nossa primeira aula de hoje, ela diz respeito ao direito da Seguridade Social. As outras 4 aulas é só direito previdenciário. Saúde e assistência já começam a ser deixadas de lado, porque o que o examinador quer é o custeio da Previdência Social. Vamos lá. O direito previdencial é um ramo do direito público. Ele está incluído dentro da Seguridade Social, como eu já disse, no âmbito da Constituição Federal. Por fazer parte da Seguridade Social que a gente vai estudar, a Seguridade Social
de forma integral. O foco da nossa aula é o regime geral de previdência. Por quê? Ele é geral porque ele engloba os maiores casos, ele é o regime principal. A gente tem um regime próprio, que geralmente é o dos servidores públicos, civis ou militares, e a gente tem um regime de previdência complementar que é facultativo. Então, para as pessoas que exercem atividade remunerada, que não são servidores públicos, praticamente todo mundo está nesse bolo que é o regime geral. Ele é de longe o mais amplo e que abarca a maioria das pessoas que exercem atividade remunerada. E o foco do nosso curso é justamente esse regime geral de previdência, que a gente vai começar a estudar ele em muito mais detalhes a partir da segunda aula. Voltando para o slide, o que interessa à Seguridade Social? Seguridade Social. Seguridade, o próprio nome Seguridade dá uma ideia de proteção, de assegurar as pessoas. Assegurar as pessoas contra o quê? Dar proteção contra o quê? Contra o que chamamos de riscos sociais. O que são riscos sociais? O desemprego, em geral o involuntário, né? Principalmente o involuntário, porque o voluntário a pessoa geralmente é a opção, né? Desemprego involuntário, velhice, a infância, doença, maternidade, morte, prisão. Esses são eventos que podem ser eventos que dizem respeito a todas as pessoas. Obviamente, se a pessoa seguindo a ordem natural das coisas, todo mundo vai envelhecer. Morrer, certamente, todas as pessoas vão morrer. No caso de prisão, não diz respeito a todo mundo, mas muitas pessoas estão sujeitas à prisão, mesmo que elas não queiram ou que elas não optem necessariamente por uma atividade criminosa. Todo mundo está sujeito a ter doenças. No caso da infância e maternidade, na verdade, é mais a proteção a essas coisas, a esses eventos. Eles, na verdade, não são exatamente riscos sociais, eles são eventos, não dá para chamar a infância de um risco, mas o legislador entende que assim como aqueles riscos, a infância e a maternidade devem ser protegidas. Voltando para o slide, essas são situações que a Seguridade visa proteger, e aqueles 3 sistemas que a gente viu, a gente usa um mnemônico aqui, o PAS, para não esquecer: a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. Esses 3 sistemas integrados, esses 3 subsistemas integrados que formam a Seguridade Social, eles visam proteger contra todos esses riscos sociais. A gente vai ver com mais detalhe que todas essas palavras acabam aparecendo, ou entre especificamente dizendo que está na Seguridade Social, ou dizendo respeito a cada um desses ramos especificamente. Vamos em frente? O que a Constituição Federal diz sobre a Seguridade Social? Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado, está aqui, integrado, por ser integrado, que a gente vai estudar eles em conjunto, vai estudar os 3, de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, o que acontece? É um conjunto integrado de ações, e isso é fundamental levar para a sua prova. Conjunto integrado, a prova cobra isso, a gente vai ver nas questões. Iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Isso aqui é fundamental. Poderes públicos mais sociedade.
que acontece? As pessoas têm um costume, isso é muito comum no Brasil, principalmente, um costume de achar que o Estado tem que resolver tudo e que o Estado tem que prover tudo. Por conta disso, algumas pessoas acham que é uma obrigação do Estado dar essa garantia, dar essa proteção, cuidar da seguridade, e o examinador nessa linha vai e diz: a seguridade cabe aos poderes públicos, a seguridade cabe ao Estado, a iniciativa da seguridade cabe ao Estado. Não, cabe ao Estado e também à sociedade. A participação da sociedade, não só no direito previdenciário, mas a participação da sociedade no nosso ordenamento jurídico, principalmente após a Constituição de 88, a participação da sociedade é uma regra. Voltar para o slide. Aqui a organização da Seguridade Social, mais uma vez lembrando aquele mnemônico, o PAS, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Os direitos de seguridade social, eles são direitos sociais. Você já deve ter estudado no direito constitucional, se não estudou, vai estudar com certeza absoluta, os direitos sociais que estão no artigo 6º da Constituição. Eu não vou explicar em mais detalhes o que são direitos sociais, porque isso é um papel do professor de direito constitucional, ele vai tratar isso com vocês. Eu vou explicar só o que é necessário aqui para o nosso curso. No slide, eles são direitos fundamentais de segunda geração. Lembra que tem os direitos fundamentais de primeira geração, que são aqueles direitos negativos, que o Estado não interfere na vida privada, garantir algumas liberdades para as pessoas. Os direitos de segunda geração, eles são direitos prestacionais. Um direito de primeira geração, por exemplo, um direito de liberdade, ele implica que o Estado não vai se meter na sua vida, ele vai te dar a liberdade. É um direito negativo, o Estado tem a obrigação de não fazer e garantir a sua liberdade. Um direito social não, um direito é prestacional. Para que o Estado garanta condições mínimas de existência para uma pessoa, para que o Estado garanta um atendimento de saúde adequado, não é mais suficiente que o Estado simplesmente deixe de praticar algo contra a pessoa. É necessário que o Estado ativamente preste um serviço. Então, voltando no slide, eles são chamados de direitos prestacionais, são direitos positivos. Aqui, alguns autores, inclusive, dizem que os direitos de seguridade, por serem direitos sociais, por serem direitos que dizem respeito a toda a sociedade e tudo mais, alguns autores colocam eles como direitos de terceira geração. Isso não vai ser perguntado em prova, ninguém vai perguntar se é segunda ou terceira. Se perguntar, vai estar sempre dentro de um contexto, mas se isso cair, deve cair numa prova de direito constitucional. Mas é fundamental o quê? Que você entenda que a seguridade faz parte dos direitos sociais, ainda que não de forma explícita. Vamos aqui no slide. O artigo 6 diz que são direitos sociais saúde, previdência social, assistência aos desamparados. Aqui já foi o PAS inteiro. Previdência, assistência e saúde. Se foi o PAS inteiro, já está incluída a seguridade. Adicionalmente, ele ainda coloca proteção à maternidade e à infância, que são dois assuntos que são incluídos no que cuida a seguridade. Tem outros direitos sociais que não fazem parte da seguridade social. Aí, antes de ir para o próximo tópico, aí a gente vai tratar uma armadilha muito, muito, muito comum do seu examinador. A gente está vendo aqui no slide educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Todos esses são direitos sociais, direitos importantíssimos. São importantíssimos, não cabe discutir qual é mais importante, se um é mais importante que o outro, mas nem todos eles estão na Seguridade Social. E essa é uma armadilha do examinador. O examinador costuma colocar
direitos caríssimos, direitos importantíssimos, que são direitos sociais, coloca um rol, uma lista na sua prova e joga algum que não é da Seguridade. Então, voltando aqui no slide, o examinador vai lá e fala que saúde, previdência e educação são direitos da Seguridade Social. Não, não são. Eles são direitos sociais, segundo o artigo 6º da Constituição Federal, mas não são artigos, não fazem parte da Seguridade Social. Seguridade Social é só Previdência Social, a social, hein? Tem um nome junto. Assistência Social e Saúde. Qualquer outro direito, por mais importante que seja, não faz parte da Seguridade. Essa é uma armadilha muito comum, essa é questão que despenca em prova. Voltando aqui para o slide, a gente já pode começar a tratar da organização da saúde dentro da Constituição Federal. A saúde, para o Constituinte, é um direito de todos, dever do Estado. Direito de todos, professor, todos, direito de todos. A saúde é direito até da pessoa mais rica do Brasil. O empresário mais rico do Brasil, se um dia ele precisar do sistema de saúde público, ele tem direito a ter acesso, sem nenhuma contrapartida. Ele não precisa contribuir para que tenha acesso ao sistema de saúde. Voltando aqui para o slide, eu vou adiantar uma parte que é importante. Eu vou jogar o nosso mnemônico aqui, o PAS, aqui para baixo, que é a forma de lembrar. A assistência e a saúde são não contributivos. É um subsistema não contributivo. Ter acesso a elas não depende de contribuição. Já a Previdência é um sistema contributivo. Só terá acesso à Previdência quem verter contribuições regulares à Previdência Social. Isso a gente vai ver com calma em cada um desses ramos da Previdência, mas eu já adianto aqui. Assistência e saúde fazem parte é um subsistema não contributivo, elas não dependem de contribuição. Voltando para o slide aqui de saúde, é um direito de todos e independe de contribuição. Então, a saúde é o direito que é mais amplo, é o direito que não faz restrições a ninguém e não exige contribuições. Isso aqui é interessante colocar. Saúde não contributivo e universal. Ele é totalmente universal. Não se nega a saúde a ninguém. Obviamente que essa universalidade, a gente vai discutir isso um pouco à frente nos princípios da Seguridade, essa universalidade depende de recursos para o custeio de tratamento, coisa do tipo. O que significa que é um direito de todos? É que não se faz distinção em relação a ninguém e todos têm direito ao acesso. Obviamente, ao acesso dentro do que o Estado for capaz de custear. Se houvesse uma prestação dos direitos de saúde de forma completamente ilimitada, com a maior qualidade possível, sem a necessidade de fazer nenhum juízo de conveniência, a gente teria um gasto superior ao nosso PIB com saúde, certamente. Voltando aqui, para acabar o primeiro bloco da aula com a saúde é organizada na forma de um sistema único de saúde. Se você está com o texto da Constituição aí, vamos lá.
Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde constituem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, o que acontece? Essas aqui são as diretrizes que estão no artigo 198, são as diretrizes. Porquice. Artigo 198. Então, essa é uma pegadinha de prova também. O sistema de saúde é um sistema único, mas ele é descentralizado, professor, descentralizado. O que o examinador gosta de fazer? Sistema único. Se é um sistema único, ele é centralizado. O candidato vai lá e cai nessa. Ele é um sistema único porque decidiu se unificar, ele é um sistema único nacional, ele é gerido de forma única, mas ele é descentralizado. E isso é fundamental. A gente tem municípios no estado onde eu moro, no Amazonas, municípios que você leva 15, 20, 40 horas para chegar de barco e você precisa ter um posto de saúde. E é fundamental que aquele município tenha uma autonomia para gerir, de certa forma, como que vai ser a prestação de saúde naquele município. Então, é fundamental que seja descentralizado. Não tem como alguém de forma centralizada cuidar de todas as necessidades regionais do sistema de saúde. Voltando aqui, atendimento integral, sem nenhum tipo de restrição, qualquer necessidade que a pessoa tenha com saúde, dentro do possível, é cumprido com prioridade para as atividades preventivas. Outra armadilha. Às vezes o candidato pode cair na prioridade é uma emergência. Não, isso não é uma questão da seguridade. Do ponto de vista da organização, a prioridade é sempre preventiva, porque é muito mais barato, evita que você tenha problemas futuros, tratar uma doença é sempre muito mais caro do que prevenir. Prova disso é o quanto o Brasil tem evoluído e cada vez mais trabalhado com o sistema básico de saúde, com médico de saúde básica, com médico comunitário, esse tipo de coisa. O programa Mais Médicos está dentro desse contexto de um médico muito próximo da comunidade e que tem um foco de trabalho em atividade preventiva. E participação da comunidade, como eu já falei, é a regra no nosso ordenamento jurídico. Ainda tem mais um tempinho. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Isso aqui é intuitivo, né? Todo mundo sabe que existem médicos que atendem de forma privada. Mas o Constituinte colocou algumas regras e condições. Primeiro, ele diz que a saúde privada ela vai ser prestada de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. O sistema principal é o nosso Sistema Único de Saúde, que é público, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. É vedada a utilização de recursos públicos, são vedados recursos públicos às instituições privadas com fins lucrativos. Não é permitido dar dinheiro público para instituições privadas que possuam fins lucrativos. Quem quer prestar assistência à saúde de forma privada, quem quer um médico que trabalha de forma privada, se tiver, ou uma instituição que tenha fins lucrativos, ela não pode receber recurso público. E é vedada a participação direta ou indireta, cuidado que isso cai em prova, de capitais estrangeiros, salvo nos casos previstos em lei. Então, salvo nos casos previstos em leis, que a gente não precisa conhecer, é vedada a participação de capital estrangeiro. Eu vou encerrar esse bloco por aqui. No próximo bloco a gente vai para as competências do SUS e continua a tratar os outros ramos da Seguridade Social. Até o próximo bloco.